Olá, estamos começando mais um programa em discussão. Como sempre fazemos, tem um tema polêmico em debate e hoje nós estamos tendo o privilégio de reunir os dois líderes da casa. O líder do governo, o deputado Hervásio Bezerra, do PSB, e também o líder da oposição, o deputado Tovar Correia Lima, que é do PSDB. E nós vamos falar hoje sobre reforma da Previdência e o que as duas lideranças acham desse tema polêmico que tem levado, inclusive, multidões às ruas do país, pressionando por algumas mudanças, na verdade, algumas centrais sindicais e alguns setores políticos pressionam pela extinção da proposta do governo Temer para a reforma da Previdência. Nós vamos saber, então, o que pensam os deputados a respeito desse tema. Deputado Hervásio, seja bem-vindo aqui ao Em Discussão. O que é que o senhor acha, de uma maneira geral, da reforma proposta pelo presidente Michel Temer? Cumprimento a você, Cláudia, cumprimento aos telespectadores da Assembleia, cumprimento aqui o líder da oposição, nosso amigo, grande deputado Tovar Correia Lima. Dizer que há um velho ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Eu até agora, Cláudia, não ouvi um só depoimento de qualquer segmento da sociedade, segmento organizado, desde associações, sindicatos e a população em si, até de forma isolada, aonde tem havido qualquer manifestação favorável a essa reforma. Até porque, em linhas gerais, eu devo dizer que pelas contas, ou pelo que o governo impõe, estabelece também que o cidadão, para que tenha uma aposentadoria e que chegue aos 65 anos, ele tem que obrigatoriamente ter a sua carteira assinada ou o seu ingresso no serviço público hoje federal aos 16 anos. Porque tem que somar 49 anos de contribuição. Então, é uma oportunidade ímpar de nós ouvirmos aqui um lado que é contra, que eu sou contra, radicalmente contra esse projeto, e quero crer que o deputado Tovar seja favorável, que pode aqui me surpreender e dizer que não concorda integralmente e pode citar ou pensar alguns pontos. Mas eu acho, Cláudia, que com o anúncio ontem de própria voz do presidente Temer, ocupando os telejornais, eu diria que eles deram outro passo extremamente complicado. Valeria, então, para seletistas e para os servidores federais, mas para os demais, não. Os estatutários. Então, como é que nós vamos ter previdências numa federação, nos estados? Uma Constituição Federal, só pode existir uma, mas, no entanto, vão tentar aí dar autonomia aos estados. A Previdência ela tem que ser uma só. É assim desde que foi instituída a República e as modificações que foram feitas, principalmente em 88, que guardaram aí coerência com as conquistas da sociedade, dos trabalhadores de uma forma geral, desde a época de Getúlio Vargas, que criou e que implantou a CLT. Então, ontem eu acho que foi até pior, talvez pela pressão que alguns deputados e senadores têm feito ao governo central, e acredito também que em função das pressões que eles têm recebido em suas bases, o que não é diferente aqui da Paraíba. Eu tenho certeza e convicção que todos os deputados Tovar, todos os deputados federais e senadores estão recebendo apelos fortíssimos, veementes de todos os cidadãos e dos segmentos organizados, repito, para que essa reforma da Previdência, da forma que está, do molde que está, não seja aprovada. Deputado Tovar, seja bem-vindo aqui em discussão. Obrigada por atender o nosso convite. Seu partido faz parte da base de apoio do presidente Michel Temer. E o que é que o senhor pensa a respeito da proposta feita por ele de reforma da Previdência? Meus cumprimentos, Cláudia, meus cumprimentos a todos os telespectadores, ao deputado Hervásio Bezerra, líder da situação aqui nessa casa. Na verdade, o PSDB ele não concorda de um todo no projeto. Já foi, inclusive, falado pelo nosso presidente, Aécio Neves, ontem dizia ao próprio presidente Temer de que a proposta da forma que está não terá o voto do PSDB. Mas eu tenho entendido isso de uma forma, Hervásio, você há de concordar, de que quando o governo pede, ele sempre pede com muita gordura. E essas gorduras elas são talhadas dentro do parlamento. São talhadas dentro das discussões, inclusive com os sindicatos, com as associações e os próprios deputados e senadores
que talharão, que discutirão durante esse decorrer dos dias, para que essa proposta ache um denominador comum. De fato, todos os ex-presidentes, a começar de Lula, de Dilma e agora do presidente Temer, eles têm uma plena convicção e uma ideia única, eles três pensam da mesma forma, de que da forma que está, não dá para continuar. É preciso que haja uma reforma na Previdência. Repito, é a mesma ideia do governo Lula, que vem se sucedendo para o governo Dilma e agora está no governo Temer. Os três o atual e os dois últimos ex-presidentes, eles comungam da mesma ideia, de que há de acontecer realmente a reforma da Previdência. Por exemplo, um ato que nós precisamos discutir, é um dispositivo que tem na Previdência, é no sentido dos trabalhadores rurais. Esse não ficará da forma que está, mas é preciso que seja discutido no plenário das casas legislativas. Sob o ponto que ontem o ministro da Previdência falou e o próprio presidente Temer falou de que vai devolver aos estados, vai dar aos estados autonomia sobre os funcionários estaduais e municipais, esse não está de todo errado. Porque desde 88 que foi estabelecido que os estados podem ter os seus regimes próprios. Aqui, por exemplo, nós temos a PEBPREV. Lá em Campinas nós temos o regime próprio do IPSEM, por exemplo, aqui em João Pessoa também. E isso pode justamente diferenciar da Previdência Geral, do regime geral. Porém, da forma que está hoje, ele é extremamente atrelado. Eu fui conselheiro do IPSEM na época, vereador em Campina Grande, e eu dizia muito bem isso. As nossas ações nas reuniões do Conselho, elas ficavam muito amarradas com o Ministério da Previdência. Nós só poderíamos dar um passo à frente se o Ministério da Previdência autorizasse. O que Temer falou ontem é que a partir de agora, se aprovado for essa matéria, ela chegará aos estados e eles terão autonomia para estipular o seu regime próprio de previdência, com a idade mínima, máxima, algo dessa natureza. É um assunto também que será discutido. Agora, se você me perguntar, Tovar, você é totalmente a favor com as idades, com a forma de aposentadoria dos trabalhadores rurais, da reforma da Previdência de uma forma geral, do jeito que está, se eu fosse deputado federal, eu não votaria. Eu votaria contra esse projeto, porque não concordaria da forma que está. Agora, é preciso que esse detalhamento que eu falei agora há pouco, do projeto como um todo, ele seja feito durante essas próximas semanas no plenário das casas legislativas, para que haja um denominador comum e essa matéria seja aprovada, porque da forma que está, nem os ex-presidentes Dilma, nem Lula, nem muito menos agora o presidente Temer, eles concordam, porque realmente há um furo, há um problema, uma problemática gigantesca na Previdência do país. Deputado, e com que termos o senhor concorda? O que é que o senhor acha que é cabível e que pode passar? Olha, há uma discussão, Cláudia, muito grande no sentido da Previdência ter um rombo. A palavra é muito, talvez até chula, mas é uma palavra que se usa muito, até na mídia nacional, de que esse rombo, se continuar da forma que está, nos próximos anos não haverá mais aposentadoria no país, porque não dará mais para pagar a aposentadoria. E é preciso abrir um pouco isso. As idades que foram propostas agora pelo projeto, de 16 anos, como bem falou o deputado Evásio, que inclusive virou motivo de brincadeira, de vez em quando você vê na rede social uma múmia deitada numa cama, dizendo, olha, fulano de tal, vestido de múmia, vestido às vezes de policial, estará se aposentando amanhã, justamente porque quando faz a equiparação de idade, ele vai começar a trabalhar muito, tem uma obrigação de ter carteira assinada muito cedo e vai terminar de pagar a Previdência para ter direito à aposentadoria muito tarde. Mas a expectativa de vida do país realmente cresceu, e aí eu vou comungar do entendimento do presidente Lula. O ex-presidente Lula dizia isso, que nós, na década de 80, nós vivíamos com expectativa de vida de 55 anos. Hoje o Brasil já vai 70 anos, inclusive hoje eu vi no jornal o Índice de Desenvolvimento Humano do país e faz um comparativo da expectativa de vida e etc. E nós crescemos muito. Então há uma reformulação que precisa ser feita. Talvez não na idade mínima, mas é preciso que haja na idade máxima realmente de aposentadoria. A equiparação dos homens com a mulher, também não concordo que seja equiparado, mas é preciso que aproxime um pouco mais, que hoje é de 5 anos, mulher, a diferença de mulher para homem. Então, são alguns temas que serão discutidos. Estou na aposta de que dentro do plenário das casas legislativas isso será justamente debatido para que haja um denominador comum e haverá de acontecer realmente, porque, repito, quando se pede com muita gordura. O governo
na Casa Legislativa do Estado da Paraíba também, quando pede alguma matéria, sempre pede com muita gordura. E aqui os próprios governistas, por muitas vezes, não concordam com aquela gordura e vai talhando, vai moldando para que aquele projeto atenda muitas vezes os anseios populares, as pessoas que nos pedem, que nos procuram, para que a gente dentro do plenário ache um denominador comum e aprove esse projeto. Deputado Evásio Bezerra, o senhor concorda com esse déficit gigantesco aí que o deputado Tovar apontou? O senhor concorda com o quê? Se aqui há alguma coisa que o senhor concorda nesse texto? Na verdade, nós temos esse déficit tanto a nível nacional, no INSS, como temos também algumas previdências estaduais, algumas assim, coisas espantosas e insustentáveis. Então, para ser bem justo, bem coerente e bem franco, nós entendemos que tem que ser feito tem que ser tomado algumas medidas para se encontrar alternativas. Agora, o que mais me preocupou de todo esse afã que já vem moendo aí em toda a mídia, em toda a imprensa e lá no Congresso Nacional, aí falo da Câmara e do Senado, as discussões, os debates que são travados e que nós acompanhamos, é de que isso não foi, diferentemente do que dizia o deputado Tovar, conversado com os sindicatos. É uma medida que o governo está tomando de forma isolada. Não é uma medida posta e composta a quatro mãos. É verdade que agora ela poderá receber aí, não diria a chancela, mas algumas sugestões dos sindicatos via parlamentares. Mas do governo mesmo, os sindicatos não foram convocados ou convidados para construir essa proposta. E agora o que mais me preocupa, Cláudia, deputado Tovar, é que se nós vivemos numa federação, vou citar um exemplo aqui para procurarmos praticizar. Você tem um servidor estatutário, concursado aqui na Paraíba, não obrigatoriamente que ele seja paraibano, porque sabe o deputado Tovar que com os concursos públicos que foram feitos ao longo dos anos por Cássio, por José Maranhão e por Ricardo Coutinho, nós temos gaúchos, nós temos paulistas, nós temos pernambucanos, enfim, gente de todo o país que trabalham aqui. E pessoas jovens que já estão no estado, citando um exemplo aqui, há 8 anos, podemos assim dizer. E de repente esse cidadão passa em um outro concurso lá em Porto Alegre. E aí vem a minha dúvida, deputado Tovar. Se nós tivermos um sistema de aposentadoria para cada estado e para cada município, como é que vai haver essa conciliação? Esse encontro de contas vai ser feito como? Como é que o cidadão vai se aposentar? Se nós vamos ter... Porque hoje é o seguinte, hoje existe, para a linguagem bem popular, para que todos possam entender, um esqueleto que é definido por lei federal, onde a aposentadoria em São Paulo é com a mesma idade da Paraíba. O governo federal agora flexibilizou. Quer dizer, então nós poderemos ter 65 anos para o governo federal, certo? 65 anos. Aí a Paraíba, o governador Ricardo disse, não, aqui eu vou aposentar com 60. Então vai haver um prejuízo na conciliação. Ora, se o cara contribuiu 20 anos na Paraíba e contribuiu apenas 8 lá no governo de São Paulo, quem é que vai pagar essa conta? Como é que vai fazer essa conciliação? Eu acho que é um complicador e que a bomba está chiando agora nas mãos e no colo de cada deputado, de cada senador. O que nós vamos ter que deixar de ver de uma vez por todas são alguns, e aí eu não estou querendo dizer que é o deputado A, o deputado B, senador A, o senador B, mas nós vamos ter que acabar com alguns que fazem um discurso do seu estado de origem e que lá em Brasília, deputado Tovar, tem uma postura e votam diferentemente. Digo isso até com relação à reforma eleitoral. Alguns tinham um discurso aqui, mas na prática, na hora da onça beber água e definir em Brasília, eles votaram de uma forma diferente. Então eu acho que esse é um complicador. O governo está, vou usar uma linguagem também popular, se desonerando, se desobrigando, está em tese flexibilizando, mas ao meu ver, em vez disso beneficiar, vai complicar. É a avaliação que tem. E um outro ponto, deputado Tovar, nós temos que concordar sobre a longevidade, o avanço da medicina, os tratamentos, a medicina preventiva que vem sendo implementada no país, faz com que nós tenhamos aí uma perspectiva de uma maior longevidade. Não é à toa
que, como nós sabemos, os ministros e os presidentes de tribunais de contas, aqueles que têm cargos vitalícios, eles trabalharam bem a PEC da Bengala, para que ficassem, não se aposentassem com 70 anos, mas com 75. Então, não é de bom ouvir. Eu acho que isso tem que ser discutido claramente. Agora, algumas profissões têm que se guardar coerência e respeito ao policial militar e ao homem do campo. Eu tenho que concordar com o deputado Tovar. Nós não podemos admitir que seja dado o mesmo tratamento a um cidadão da cidade, a quem passa sob sol, sob chuva, tentando sobreviver e, consequentemente, garantir o alimento para as nossas mesas. Então, esse cidadão tem que ter também uma atenção diferenciada no que se refere à Previdência. Eu acho que é preciso também fazer um adendo na questão da PEC da Bengala. Aqueles que quiserem se aposentar mais tarde podem, mas se quiser se aposentar antes também não está obrigado. No caso da idade, na verdade não é questão da idade, mas do tempo de contribuição de 49 anos, esse é obrigatório, a gente não pode optar. Na verdade, a PEC da Bengala, o dispositivo que foi mudado foi na aposentadoria compulsória, que você é obrigado a sair de serviço público aos 70, e a PEC da Bengala mudou para 75 anos. Né? Mas você pode se aposentar com 69 anos. Então, não é uma obrigação, mas é uma opção. Lá está tão bom, né, que alguns preferem ficar mais tempo. E nós vamos... Na vida, tudo é o quê? Motivação. Tudo é o quê? Diálogo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Eu vou deixar aqui um tema para a gente abordar na volta desse intervalo, que é a questão da CPI da Previdência. Foi apresentada já no Congresso. Eu queria saber a opinião dos nossos parlamentares. Se cabe ou não cabe uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se a Previdência tem ou não um rombo e se deve ser feita essa reforma para tapar esse buraco. Voltamos já. De volta com Em Discussão, hoje falando sobre a reforma da Previdência. Conosco aqui em estúdio os dois líderes daqui da casa, o líder da oposição, o deputado Tovar Correia Lima, do PSDB, e o líder do governo na Assembleia, o deputado Hervásio Bezerra, do Partido Socialista Brasileiro. Deixei uma pergunta antes do nosso intervalo, que é a questão da CPI da Previdência, que foi apresentado esse pedido por Paulo Paim. Eu queria saber, vocês já demonstraram que concordam que há um déficit, mas cabe, qual a opinião de vocês a respeito? Cabe fazer uma comissão parlamentar de inquérito nesse momento para investigar em toda a sua extensão qual seria esse déficit? Deputado Tovar. Eu vou só fazer uma complementação na fala do deputado Hervásio, e é um complemento mesmo para que a gente possa enriquecer o nosso debate, em se tratando do regime, por exemplo, você que é funcionário da Prefeitura de Campina Grande, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, e depois passa num concurso para o governo do estado no Rio Grande do Norte. Hoje já há uma compensação, você pega o seu tempo de contribuição em Campina Grande e leva o seu tempo e os recursos para o estado do Rio Grande do Norte. De fato, se houver uma diferenciação, até da contribuição de repente, o patronal pode ser diferenciado. Também. Realmente, no dispositivo, na lei, vai ter que haver um deputado para tentar equiparar isso, porque você lembrou bem, eu não tinha parado para pensar nisso. Por exemplo, se você sair daqui do estado da Paraíba e for concursado, faltando só 5 anos para se aposentar no estado do Rio Grande do Sul, qual é o regime que você vai responder? O que você pagou por 45 anos ou aquele que você pagou só 5 anos? Realmente, é uma preocupação pertinente. Se fosse deputado federal, estaria lá propondo uma emenda ao projeto, estaria levando essa discussão lá para o plenário da Câmara, que é justamente o que eu falei agora há pouco, que é onde vai ser talhado tudo isso. Essas discussões, pode ter certeza que vai chegar a esse ponto, se não já chegou ainda e a gente não tomou conhecimento. Em se tratando da CPI, eu acho muitas vezes um equívoco, Cláudia, em tudo e todo e qualquer problema do governo, por exemplo, você é oposição ou situação, você acha que uma CPI resolve. Vamos abrir uma CPI que, abrindo a CPI, você tem direito a conhecer dos fatores que existem dentro de um ministério, que é o caso ora perguntado. Veja que é prerrogativa do parlamentar fazer o pedido de informação. E é sob crime de responsabilidade se por um acaso o governador, o prefeito ou o presidente da República não responder.
talvez se formar uma comissão que não precisa ser parlamentar de inquérito dentro do Senado, já que é a proposta de Paulo Paim, e eu não estou criticando a proposta, só estou falando que não precisa de tanto para descobrir o que talvez esteja fácil de descobrir por conta dos pedidos de informação. Então não vejo de uma boa forma banalizar, digamos, uma CPI para descobrir que rombo é este na Previdência. Agora, se você me perguntar, Tovar, se a proposta chegasse na sua frente, você fosse deputado federal ou senador, como é o caso, você aprovaria a proposta? Eu iria debater o que eu falei agora há pouco, mas votaria sim, porque eu acho que toda e qualquer CPI é levada de toda forma, porque aí quem não tem o que esconder precisa mostrar. Só não acho que deve banalizar. Aqui na Assembleia, por exemplo, da Paraíba, eu estou propondo CPI de qualquer assunto, qualquer discussão que eu acho que esteja errado na Assembleia Legislativa, até mesmo no governo do Estado, e banalizaria, pelo menos ao meu ver, as nossas discussões, uma comissão, inclusive, que é importante na casa, que tem todo um trâmite diferenciado, todo um trabalho diferenciado, e que na história do nosso país já progrediu muito, já cresceu muito, já houveram dezenas de CPIs no nosso país que nós obtivemos excelentes resultados. Então, eu vejo que é um fato muito grande abrir-se uma CPI para descobrir algo que talvez esteja nos nossos olhos. Basta trabalhar um pouco, basta pesquisar um pouco, pedir audiências, conversar com audiências públicas, sessões especiais, chama ministro, convoca ministro, e assim não precisaria de uma CPI, pelo menos é o nosso entendimento. Deputado Hervásio. Olha, eu vou até particularizar, pegar um gancho aqui na fala do deputado Tovar. Eu acho que nesse ponto há uma convergência muito grande. Eu vou apenas complementar e estender um pouco os conceitos aqui firmados pelo deputado Tovar. Eu tenho, acho, vou até fazer as contas direitinho, mas com certeza mais de 25 anos de atividade parlamentar, desde meus mandatos na Câmara de João Pessoa com o daqui da Assembleia. Eu digo com toda a franqueza do mundo, Cláudia, eu tenho uma antipatia muito grande à CPI. E não é porque eu hoje sou governo, não, porque eu já fui oposição. E nunca gostei muito desse instrumento, principalmente e até de banalizar. Vamos particularizar e trazer o tema efetivamente aqui para a nossa casa e para o nosso Estado. O deputado Tovar e o deputado da oposição falam insistentemente em toda a mídia a respeito da CPI do empreender. Ora, ele acabou de dizer que, primeiro, nós não podemos banalizar. Um outro ponto é o seguinte: eu já fui vereador de oposição, muito tempo, deputado ainda não, mas fui vereador de oposição, e tudo aquilo, deputado Tovar, que eu queria colher, eu ia atrás e colhia, sem precisar de uma CPI. E eu trabalhava, porque muitas vezes, o que é que ocorre? Você abre uma CPI, o deputado Tovar também não é noviço, foi vereador em Campina Grande por 2 mandatos, né, Tovar? Isso. 2 mandatos em Campina Grande, então já tem um tempinho de estrada, sabe? Que você cria uma CPI, isso não é regra, mas ocorre muito de ficar um esperando pelo outro. E aquela CPI dificilmente ela avança do que deveria avançar. Se eu chego e digo eu quero fiscalizar aqui esse caso específico, eu tenho elementos, eu tenho instrumentos para assim fazê-lo e ir a fundo. Eu cheguei a propor uma CPI aqui, que todos os dias, uma banalização, tudo, mas talvez guarde semelhança, que nós tivemos uma CPI aqui, que foi vitoriosa, a única instalada que teve começo, meio e fim, que foi a da telefonia. Nós vimos, deputado Tovar, testemunhamos aí os grandões da telefonia, sentados ali na mesa e aqui em nosso plenário, eles se preocuparam e tiveram avanços importantes e significativos. Mas por quê? Deputado, só vou lhe interromper, mas para trazer uma informação adicional também, o senhor acompanhou isso? Muitos dos grandões, que o senhor chamou grandões da telefonia, recorreram à justiça para não vir à Assembleia. Verdade, né? mas vieram, né? Vieram. Tiveram que vir. Acrescentando, depois eu quero até complementar a fala de Hervásio, mas em se tratando da telefonia, lá em Campina Grande existe uma região, São José da Mata, é quase que uma cidadezinha vizinha a Campina, mas é distrito, que só obteve linha de celular, sinal de celular depois da CPI. Inclusive, os deputados pediram na época de uma dada sessão, de uma dada discussão, eu estava presente, eu falei sobre esse tema, porque eu tenho uma atuação lá, e eles se comprometeram e colocaram realmente. Hoje funciona
celular por conta da Assembleia Legislativa, por conta de uma ação da Assembleia Legislativa. Desculpa, Leandro. Não, muito boa a sua contribuição, importante, porque, Cláudia, todos os dias eu agora estou sendo infortunado mais uma vez por telemarketing, de empresas que financiam veículos e que emprestam dinheiro. Não tem coisa pior. Liga para você em horários inconvenientes, inclusive aqui durante a sessão, me ligam, eu mostro ali a você inúmeras ligações e eles faturam, Tovar, em cima disso. Então é um aborrecimento. Acho que o amigo, companheiro, me permita assim tratá-lo aqui de uma forma bastante informal, é de que perturba demais. Outra coisa é você conseguir o milagre, é um milagre mesmo, de você em uma hora conseguir cancelar ou uma linha telefônica ou uma assinatura de televisão e de TV a cabo. Olha, é um verdadeiro martírio, as pessoas se irritam, se enervam, quer desejar o mal a alguém, dê a sugestão para que cancele uma assinatura de TV a cabo ou que cancelem, venham a cancelar um plano de telefonia. Então o senhor é contrário à CPI da Previdência também? Eu sou contra, porque isso é um instrumento muito político, muito político. Eu, quando queria, era vereador, e vou dizer isso até a meu filho. A oposição na Câmara está querendo implantar algumas CPI da Lagoa. Se quiser, deputado Tovar, está tudo lá, a documentação na CGU, no Ministério Público, todos os documentos eles têm e pode fazer um grande debate em cima daquilo. Vocês do empreender, que falam tanto, mas tem o viés político e procurar subtrair dividendos e tudo mais. Mas o parlamentar tem uma prerrogativa muito forte, como bem disse o deputado Tovar, é só exercitar e invocar a lei para que todas as informações sejam dadas precisamente por todas as instituições. Tem um dos aspectos da reforma da Previdência que é um dos que mais desperta polêmica e é um dos mais rejeitados também, que é a questão da taxação dos inativos. Deputado Hervásio, o que é que o senhor acha disso? Não, é muito complicado você, durante tanto tempo da sua vida, e outra coisa, já no decorrer, vamos assim dizer, com o jogo andando, com a vida, né, de quem já trabalhou tanto pelo país e ter que ainda pagar a Previdência após se aposentar. Eu acho que é um golpe muito duro, cruel em cada um de nós, porque eu estou achando bom, já estou perto também de chegar e aposentar. Mas, obviamente, para os que estão ainda jovens e começando, eles têm que imaginar que um dia ele vai chegar à situação dos atuais. Então, nós não temos que enxergar com os dois olhos. E o problema em toda a sua extensão. Não apenas o que é conveniente, o que é bom para mim ou para os meus, mas sim o que é bom e o que é importante para todos. Deputado Tovar, inativo aposentado, pensionista, deve ser taxado? Cláudia, olha só, meu pai é bancário, não é banqueiro, não é bancário. Aposentado, inclusive, se aposentou já faz 2 anos. Eu, quando tinha 19 anos de idade, ele me disse, meu filho, faça uma previdência privada, talvez para bater a meta dele lá no banco, faça uma previdência privada que você não vai ter expectativa de aposentadoria pelo INSS. Isso, eu já tenho 35, isso eu tinha 19, 20 anos de idade, ou seja, há 15 anos no caso. Hervásio me corrigiu agora há pouco e eu não posso errar. Há 15 anos já tinha essa discussão e eu fiz a minha previdência privada, ainda hoje pago. Na época eu trabalhava em Campina Grande no comércio, estudava e a minha previdência ainda é a mesma, eu continuo pagando o mesmo banco da mesma forma. Ou seja, é uma discussão antiga, não é uma prática nova, não é uma discussão nova, é uma discussão antiga já da Previdência. No entanto, se você parar para pensar e se a Previdência realmente existe esse rombo e que é preciso que o país se una para conseguir superar isso, se você conseguir um entendimento de que daqui para frente, quem se aposentar agora pagará uma taxa de 20% do que paga, uma taxa simbólica. Não vai se pagar o mesmo que se paga nós que pagamos 25% porque tem imposto de renda, INSS, etc. Não vai se pagar isso, mas se pagar 1% do salário, talvez, 2% do salário, eu não vejo como o maior problema, porque nós estamos aqui no país um problema seríssimo de tudo no mundo. Nós temos um problema social, político, econômico, crise, todo tipo de problemas. Você escuta já gente com 60 anos de idade
Eu tenho um tio que diz isso, vou morar fora do país, e ele está convicto e quer ir morar na Europa, porque diz que o país não tem jeito. Esse sentimento que esse meu tio tem, aqui em João Pessoa, centenas de pessoas têm. Em Campina Grande também, na Paraíba, no Brasil todo tem. Então, está na hora de todo mundo se unir realmente. Então, você vai me permitir aqui? Claro. Para ilustrar esse nosso bate-papo aqui, formar um programa muito gostoso e desprendido, é de que essa conta tem que ser feita em pontos que você levanta. Quer dizer, não é apenas o que nós subtraímos diretamente para a Previdência, mas o dinheiro do imposto de renda. Então, seria uma conta simples, Cláudia, que os nossos parlamentares têm que fazer e levar para o debate, para a discussão. Pega, e não é difícil fazer isso, pega o que o cidadão que tem 60 anos, por exemplo, contribuiu durante toda a sua vida. E aí ele atribua uma expectativa de vida de mais 20 anos, de aposentadoria. Vamos fazer essa conta para ver como é que fica? Então esse dinheiro foi para onde? Para onde é que esse dinheiro foi? Por que penalizar o cidadão? Então, em linhas gerais, o que é que eu quero? Você pega todas as nossas contribuições de INSS e de imposto de renda, que não pode ser subtraído, porque isso foi subtraído nosso e foi para onde? Foi para o governo central. Se não der um bom destino, um bom encaminhamento, é outra coisa. Mas aí é ver quanto fica e quantas pessoas não chegam a falecer, alguns até, surpreendentemente, mas eu já vi isso, o cara se aposenta num dia e no dia seguinte vem a falecer. Eu digo até o seguinte, Evásio. É complicado. Eu digo até o seguinte, que esse déficit, por exemplo, começou a acontecer já no passado. Porque depois se cortaram pensão de viúvas e etc. Que tinha muito, né? Você se aposentava, passava para a sua mulher, depois para o seu filho. O filho ficava com aquela aposentadoria. Hoje não existe mais. Evásio vai se aposentar, vai viver até 100 anos, se Deus quiser. Mas se por um acaso acontecer algum problema de Evásio, depois de 10 anos se aposentar, 20 anos que ele se aposente, Deus queira levar Evásio, essa aposentadoria dele não passa mais para ninguém. Então, da forma que está hoje, ela talvez esteja superavitária. Eu acredito que esteja realmente. Essa conta deverá ser para pagar uma conta do passado. Por isso que eles estão aumentando a expectativa de vida, diminuindo a idade mínima para entrada no regime geral, está querendo cobrar de inativo, está querendo cobrar de pensionista, querendo cobrar de aposentados rurais. E aí vamos ser flexíveis nessa discussão, como nós estamos sendo agora. Talvez cobrar do inativo, eu vou dar um chute assim, R$2 por cada inativo, talvez pague já um pouco, contribua um pouco para o pagamento dessa conta, mas não achate tanto o salário já massacrado, não penalize tanto. Então, essa discussão eu até aceitaria, se eu tivesse o plenário da Câmara Federal, eu aceitaria isso. De que com índice mínimo? Isso, eu só não vou aceitar, eu digo não vou aceitar, não tenho nem direito a voto, porque eu não sou deputado federal, mas eu não aceitaria de forma alguma, Evásio. Você tem sua mãe lá, inativa, pensionista, recebe seu salário lá de inativa e cobrar dela, sei lá, 17%, que é o que cobra do ativo que está lá com pleno vigor, com trabalho. Na aposentadoria rural, quem está lá trabalhando, sol e chuva, vive inclusive daquela terrinha que ele planta e para vender, inclusive nas feiras, você vai lá e cobra dele. Com certeza, ele não se aposenta nunca. Se tem um que não se aposenta, é o homem do campo. Se aposenta no papel. Mas o seu trabalho continua efetivo. Até enquanto a saúde der, ele está trabalhando. Verdade. No caso da taxação de inativos, a proposta do governo Temer é de taxar em até 11% os aposentados e pensionistas. O debate está muito bom, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito pela participação dos dois deputados aqui no Em Discussão. Eu quero agradecer, e é para descontrair, mas é de forma verdadeira mesmo, é um sentimento que eu tenho e que você, Cláudia, que os telespectadores possam observar. É impressionante a forma como os deputados, principalmente os de Campina Grande, vou fazer justiça aos demais, mas como os deputados de Campina Grande têm um discurso, a forma de falar, e eu que já convivi com o senador Cássio, mas o telespectador presta atenção como guarda similaridade na gesticulação, até no tom da voz dos deputados de Campina Grande com o senador Cássio Cunha Lima. É apenas para descontrair, mas estou dizendo de uma forma, um sentimento muito verdadeiro. Eu estou falando de forma franca. Mas talvez seja a convivência, a orientação com a experiência que ele tem, que é importante para todos nós, mas que vocês guardam. E já vi outras figuras, vou guardar os nomes aqui, mas que guardavam essas mesmas propriedades. Mas louvo-se aqui, não é nenhuma crítica, nenhuma censura,
até porque todos sabem a inteligência, a competência Cássio é um grande orador do também. senador Cássio. Mas aí ele faz escola. Evásio, eu agradeço até pela parte que me toca. Se fosse para seguir a escola de Ronaldo e de Cássio Cunha Lima, dois grandes oradores, que Ronaldo obteve vitórias para vereador, deputado estadual, federal, senador, governador, prefeito de Campina, e Cássio também obteve prefeito de Campina, deputado federal, governador do estado, hoje senador da República, líder do PSDB, agora vice-presidente do Senado. Então, enfim, eu acredito que engrandece os paraibanos, ajuda os paraibanos na nossa representação, e eu não vejo demérito nenhum de nossa parte, dos campinenses, dos deputados que já passaram por aqui, que estão aqui agora, que tem essa semelhança, que ao seu ver é uma semelhança com Cássio, mas acredito que não, eu acredito que é a escola de Campina mesmo. Talvez a escola da Câmara Municipal de Campina, onde já saiu o Veneziano, Vitalzinho, Ronaldo. Me permita, mas Veneziano não tem nada, viu? Rômulo Gouveia saiu da Câmara de Campina, Fábio Nogueira, Manuel Lugero. Você começou a citar uns nomes aí que... Então, pessoal... Aqui para nós, com todo respeito também, mas ouvindo algumas entrevistas de Fábio Nogueira, do nosso ex-secretário do governo Cássio, governo Ricardo, brilhante secretário e competente irmão de Fábio Nogueira, Gustavo Nogueira. Muitas vezes eu, na estrada, sintonizava o rádio, eu pensava que era Cássio, era Fabinho, na época que ele era carinhosamente chamando deputado estadual, também Gustavo, e guarda uma similaridade incrível, Tovar, Bruno, esse é que guarda mesmo. Mas tudo bem, não estou falando de forma pejorativa, eu acho que o companheiro Tovar entende qual a lógica, ou qual a forma que eu estou aqui colocando. Então, enfim, pessoal, só para agradecer a Cláudia, agradecer a Evásio pelo bom debate. Precisamos, inclusive, fazer e travar outros grandes debates. Até um debate que você precisa ficar no meio, e Evásio aí, eu aqui, né? Para não ficar tão próximo. Né? Então, agradeço a vocês pela audiência, um abraço, estou pronto para que a gente possa fazer esse debate no futuro. Bom, a discussão de hoje vai ficando por aqui. Nós voltaremos com outro tema e novos deputados na próxima edição. Até lá!